Oiê! Hoje no programa Fala Caju eu tô aqui com o Gui Rangel, que é futurista. Você sabe o que é isso? A gente vai descobrir hoje. Fica aí! O programa Fala Caju é um programa que traz para você saúde, bem-estar, felicidade, tudo que existe de mais doce e gostoso nessa vida. E hoje a gente vai falar sobre futuro. Eu tô aqui com o Gui Rangel, que é futurista. Gui, muito obrigada por você ter aceito o meu convite e estar aqui comigo. Obrigado pela oportunidade, Ju. Então tá bom, primeiro de tudo, me conta o que é ser futurista. Bom, para explicar isso, tem que explicar o que é o futurismo. Futurismo, vamos dizer que é a disciplina que mapeia, explora, decodifica e ajuda a acelerar futuros possíveis, que no tempo emergente, aquele que está perto da gente, e o futuro pós-emergente, aquele que está para acontecer num período mais longo. Então a ideia é você olhar para o mundo da ciência, da inovação, do empreendedorismo e saber como essas coisas que estão aparecendo podem afetar as pessoas, as organizações e a sociedade como um todo, e ajudar essas entidades a tomar decisões mais informadas, e ajudar a influenciar essa construção do caminho para futuros possíveis ou criação de futuros desejáveis, que é aquela coisa que nós acreditamos que vai trazer um impacto positivo para a gente. Entendi. Agora, me fala como é que é ser futurista no meio desta crise, porque eu imagino que o seu trabalho ficou muito mais complicado. Sim, realmente o futuro já é uma coisa em constante movimento e recentemente, assim, nas últimas décadas, ele tem se acelerado. Alguns dos grandes pesquisadores da área falam que está mais difícil de se imaginar esses cenários porque o ritmo que as inovações vão acontecendo está cada vez mais rápido e o ritmo da adoção, assim, a velocidade que a gente abraça elas ainda está acelerando. Então tem coisas que nem existiam que já começam a transformar a sociedade, começam a influenciar, a gente nem imaginava possíveis. O que acontece nesse momento agora é que esse nível de incerteza enorme, ele faz com que esse processo se intensifique. Fique mais complexo, mais volátil, é o que eles chamam do mundo VUCA. Mundo VUCA. VUCA. VUCA é uma sigla em inglês que foi criada para os militares americanos na década de 80, para imaginar como é que ia ser o mundo depois da Guerra Fria. Tá. Quando acabasse aquilo lá. Como é que vai ser? Vai ser um mundo complexo tudo. E é uma sigla que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo, em inglês. Tá. Então o pessoal imaginava que o mundo ia ficar cada vez mais complicado, cheio de ambiguidades. E isso virou, assim, saiu do mundo militar e começou a fazer parte de como a gente descreve o mundo civil, as organizações, as pessoas e tudo mais. Mas o que acontece agora, que já era tudo complicado, ambíguo, incerto, é que essas coisas tomaram um nível exponencial. Então eu digo que hoje a gente vive um momento ultra VUCA, onde ao mesmo tempo que a gente está mudando comportamentos que demorariam anos, décadas para mudar, a gente muda em dias. Então, para o futurista, cria um grau de incerteza assim profundo. Você tem que ficar mapeando as coisas diariamente. Às vezes, de hora em hora, algumas coisas surgem. Uma inovação, uma nova legislação, pessoas fazendo coisas inesperadas. Então, é muito rico, que deixa você bastante afiado. Tá. Essa questão da mudança muito rápida, toda a pandemia ela trouxe uma mudança muito rápida mesmo. Sim. Então esse mundo ultra VUCA, por exemplo, no mundo do trabalho, né? As pessoas foram obrigadas a não podendo sair de casa, a trabalhar em home office, todas aquelas que puderam fazer home office. Exato. Então home office que não existia de um dia para o outro, em muitas organizações passou a existir. Sim. Exato. Então, o que acontece nesse processo, que a gente diz que o pessoal chama isso de um novo normal. Eu gosto de chamar isso de um novo anormal, porque essa é um processo em transformação. A gente não chegou num momento estável, onde a gente pode dizer as coisas vão funcionar dessa maneira. Então, o que você fala, poxa, o que é o trabalho remoto? O que é o home office? Atualmente é uma forma improvisada de sobreviver. Sim. Mas aos poucos a gente vai descobrindo o que a gente chama de melhores práticas. Como funciona melhor, como a gente pode pegar e se desvincular da experiência tradicional para trazer mais eficiência, trazer mais
colaboração, trazer mais conexão humana, num momento absolutamente novo em que nós somos empurrados. Então, o processo assim, de olhar para o futuro, assim, o que eu faço muito é ajudar as pessoas a entenderem quais são essas possibilidades e como criar isso. Porque tem uma frase de um futurista chamado Thomas Frey que diz o seguinte: ao olhar para o futuro, a gente começa a criar o presente. Então, quando você faz isso, então, não é verdade, não é só o presente que cria o futuro, mas o futuro também, ele cria o presente. A gente pega, visualiza isso e começa a criar ações que nos levem para essa situação ideal. Nunca é exatamente como você previu. A gente não prevê o futuro. Por isso é muito melhor, a única forma de garantir que o futuro vai ser de uma maneira é se você construí-lo. Criar o futuro. Exato. Se você criar. E aí, nessa questão, por exemplo, do trabalho, o papel da tecnologia está sendo cada vez mais importante, né? As inovações tecnológicas. Totalmente. E o que eu digo agora, que como foi tudo muito improvisado, até alguns meses, 95% das pessoas não sabiam que era o Zoom. Agora até as avós sabem. Aí faz aquela live com os netinhos, elas dão um jeito. Então, as pessoas que rejeitavam a tecnologia são empurradas, porque é a única maneira delas sobreviverem nesse mundo novo. Sim. Então, as corporações abraçaram isso e tudo mais. Mas o que a gente vê é que a tentativa que as pessoas fazem é da nossa natureza humana, é de replicar o que é conhecido. Você tenta fazer com o seu home office, reproduza o seu comportamento na empresa. No escritório. Então, às vezes, os líderes tentam controlar as pessoas. Saber se o cara está na mesa, então tem que saber se o vídeo está ligado. Tem ferramentas que controlam se a pessoa está mexendo o mouse ou não. Enquanto a gente não está pegando e abraçando o potencial extraordinário que essas tecnologias oferecem, que é desvincular a sua entrega de valor, ou seja, o trabalho que você faz, da sua presença física. Sim. É o que a gente chama de colaboração assíncrona. Esse termo é pesado, mas fica legal para falar. Então o lance é esse, você pega ser vinculado pelo valor, você tem que entregar um valor, uma tarefa. Se você faz isso às 7 da manhã, às 4 da tarde, à meia-noite, mas entrega no prazo, não importa. Isso abre assim, um espaço muito grande para você parar de pegar, ficar olhando para o cara sentado na cadeira e focar no que ele pode entregar. Isso do outro lado, para o funcionário, para o colaborador, ajuda o cara a organizar a vida dele de uma forma que traga benefício. Você pode fazer uma academia às 11 da manhã, você pode estar com seus filhos, você não passa 1 hora no trânsito todo dia. 1 hora por dia que você passa no trânsito significa que a cada 8 dias você joga um período de trabalho no lixo. Sim. Em geral, você está lá segurando um ferro no trem, no ônibus, ou você está lá olhando para o nada, você está perdendo, você não está, ou dirigindo. Então você perde esse negócio, você pode transformar em produtividade, qualidade de vida, um monte de coisas extraordinárias. Tá bom. Ô Gui, mas tem uma outra questão, que é a questão legal e trabalhista, de como que a nossa legislação pode acompanhar esse futuro do trabalho. E o que a gente pode fazer para resolver essa questão? A gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Claro. Então tá bom, fica aí que no próximo bloco a gente vai descobrir como fazer isso. Voltamos então. Gui, como a gente faz? Bom, essa é a pergunta de $1 bilhão, que todo mundo no planeta Terra está tentando responder. Se adaptar a esse novo momento é um desafio da humanidade. Está todo mundo se encontrando dentro desse processo tão rico que está acontecendo. O problema é que a tecnologia está sempre à frente da nossa capacidade de compreender suas implicações. E o legislativo, as pessoas que governam ainda estão mais atrás. Quando você vê o Mark Zuckerberg, lá do Facebook, falando com o Congresso americano, sendo sabatinado por ele, você percebe que os legisladores estão centenas de anos atrás do que o Facebook está fazendo, a implicação do que eles fazem na sociedade, na política e tudo mais. Mas o que acontece hoje é que tem um senso de urgência. E eu gosto de falar que crises, elas trazem para você uma urgência para sair da zona de desconforto. O que é a zona de desconforto? O que é essa zona? Você está preso no negócio em hábitos que são conhecidos, que são confortáveis, mesmo no seu desconforto, mas sempre fica preso a eles. Mas a crise impulsiona você num movimento novo. Então os legisladores, para poder fazer com que a sociedade sobreviva nessa situação, eles têm que reagir rápido. Eles têm que abraçar o novo, porque é isso ou nada.
Então, isso cria esse senso de urgência que não acontece. As pessoas ficam mais focadas, as transformações acontecem, as legislações se transformam para poder endereçar essa necessidade de sobrevivência. Entendi. Por falar em sobrevivência, tem uma outra coisa que mudou bastante também, que foi o nosso perfil de consumo, né? Sim. Então, como sobreviver para os empresários agora é uma pergunta também bem importante, porque o perfil de consumo e a maneira como as pessoas compram e consomem mudou também, né? Sim, mudou e vai mudar muito mais. O que acontece hoje é que para sobreviver o varejo, ele teve que se reinventar. Você não podia ir nas lojas, nada podia acontecer, então todo mundo foi empurrado para o mundo digital. De uma maneira, às vezes, canhestra, meio estranha. Então, vamos criar uma plataforma, vamos focar na plataforma. As lojas não existem, não existiram por meses. Isso empurrou também a população, que precisava consumir, mas consumir de uma maneira diferente, a buscar soluções digitais. Então o e-commerce, que sempre tinha um potencial de crescimento enorme no Brasil, mas nunca chegava naquelas previsões maravilhosas, ele pegou e explodiu nessa época. Mas o grande problema que foi encontrado, assim, que tem que ser vencido pelos empresários nesse momento, é parar de tentar replicar a experiência analógica, aquela que a gente conhece, que é da loja, no digital, que eu chamo de digitalizado, e criar experiências puramente digitais. Como criar um valor que só pode existir numa plataforma digital? Como você pode pegar, ao invés de vender uma roupa, vendo uma camisa, você pode usar o seu celular para fazer um scan 3D, escanear você 3D e encontrar uma peça de roupa que se adapta perfeitamente ao seu corpo. Isso é digital. Não é digitalizado como uma loja onde tem os produtinhos que você encontra. As fotinhos dos produtos. Então a tarefa é para reinventar esse processo. E ao mesmo tempo, quando você volta, as pessoas se abraçaram agora, o mundo digital, estão comprando, está crescendo para caramba, é uma coisa extraordinária. Mas o varejo de rua, o varejo físico, como ele tem que fazer? Ele tem que pegar agora, se reinventar para trazer valor, se conectar com os consumidores de uma maneira mais profunda, criar experiências mais ricas dentro da loja, onde você mistura tecnologia com atendimento ao cliente, ou seja, o ser humano é essencial, a equipe de vendas tem que se conectar de uma maneira mais profunda, o espaço físico da loja tem que trazer mais valor, usando arquitetura, usando soluções tecnológicas e também roteiros de conexão humana que façam que as pessoas voltem a ver uma forma rica de colaboração com esse tipo de instituição. E que queiram também se relacionar, né? Sim. E o que é extraordinário, só para dar uns números para você, como eu trabalhei em propaganda há muito tempo, então a gente vê isso se transformando. E hoje em dia o que a gente tem, que está acontecendo demais, é o uso de dados para você poder se comunicar com o seu cliente, com o seu consumidor. Você descobre cada vez mais. Então, quando você abre o seu Facebook, você abre o seu Instagram, você vê que tem um monte de anúncios que estão voltados para você. E isso é baseado nos dados que você produz navegando na internet. Tudo é produzido. Se você pesquisar alguma coisa no Google, aquilo te segue para o resto da vida. Olha que loucura que é. No ano 2000, o pessoal fez uma pesquisa, 2000, estamos falando de 20 anos atrás, e cada pessoa produzia por ano 250 megabytes de dados. Os caras falavam, nossa, cada pessoa no planeta, 250 megabytes. Isso dava, sei lá, umas 40 músicas downloadadas, assim, tudo informação, tudo muita informação. Hoje em dia, e no ano 2020, cada pessoa no planeta Terra produz essa mesma quantidade que produzia em um ano, em 150 segundos. Teve um incremento de 21 milhões% na produção de dados. A gente está gerando muita informação. E hoje, usando inteligência artificial para analisar esses dados de maneira cada vez mais profunda, a gente descobre coisas sobre a gente que nem nós sabemos. Imagina o potencial que você tem, tanto para o bem quanto para o mal, na hora de se conectar com o consumidor. Ele vai saber mais sobre você do que você mesmo sabe. Do que a sua mãe sabe. Então, exatamente. Quando você abrir um anúncio, vai ter uma coisa que nem você sabe o que é, e você não vai resistir. Então, é possível trazer esse nível de sofisticação para a interação. E hoje a gente tem que olhar para isso também como parte do processo de transformação do mundo comercial do qual fazemos parte. Entendi. É assustador, né? Sim. Então, para as pessoas que estão em casa, eu acho que uma coisa importante é saber como que nós, enquanto pessoa física,
nos comportamos e devemos nos comportar nesse futuro novo que está sendo criado, em termos de relacionamento com marcas e também relacionamentos entre pessoas. Como vão ser as relações humanas nesse futuro, Gui? Olha, o que eu falo, como eu falei aquela história que grandes crises, tem uma frase que foi atribuída a todo mundo, ao Churchill, qualquer coisa que o pessoal fala hoje em dia atribui ao Churchill, ao Luiz Fernando Veríssimo. Eu pesquisei, quem falou, assim, a fonte mais fidedigna é um cara que foi assessor do Obama, que depois virou prefeito de Chicago. E ele disse o seguinte: nunca desperdice uma boa crise. Então, dentro da crise, tem uma história apócrifa que foi contada pelo John Kennedy em 63, em que eles usam uma história chinesa para explicar o que é uma crise. Ele dizia que o ideograma chinês para crise, e os ideogramas chineses eles são mais complexos, são uma coisa meio filosófica. Ele é a mistura de dois outros ideogramas. Então você mistura os dois, você cria um ideograma, e eles viram uma palavra. Só que como o chinês tem uma cultura muito rica, muito filosófica, eles não escolhem só ideogramas aleatórios, tem que ter uma razão. Então o ideograma para crise, ele tem é composto de dois ideogramas, um que significa risco e outro que significa oportunidade. Então você mistura os dois, tem crise. Então, não é exatamente assim, não é uma explicação, não é tão literal, mas é ótimo para contar histórias. Mas dentro da crise sempre tem uma grande oportunidade. O que eu digo para as pessoas é que a gente tem uma oportunidade extraordinária hoje, esse isolamento, essa privação toda, de olhar para dentro da gente e perceber o que tem valor realmente. Sabe, todas aquelas coisas que compunham você como pessoa, que foi esse amálgama que vai transformando você num indivíduo, que vai compondo a sua personalidade da sua família, da sua sociedade, essas coisas vão acontecer de uma maneira meio casual. E no final a gente vira essa pessoa que somos. Então a ideia hoje é você olhar para o que está acontecendo e falar o que tem realmente valor. Entendi. Então, um dos produtos disso pode ser que a gente entenda que o valor real é na conexão humana. Seja ela via virtual, seja ela via física. Presencial. Exato. Tá bom. Então, no próximo bloco, eu queria continuar falando sobre essa questão dos relacionamentos humanos e a gente poder dar dicas para quem está em casa e está aí nesse momento de crise, do que fazer no pós-crise. Pode ser? Opa, claro. Então, me aguarda. Então, voltamos aqui com o Gui Rangel e eu queria que você contasse para as pessoas o que elas podem fazer no pós-crise para realmente aperfeiçoar esses relacionamentos, usar melhor a tecnologia, essas inovações para, no ideograma chinês aí do crise, que é risco e oportunidade, aproveitar bem essa oportunidade e não desperdiçar a crise. Certo. Olha, a grande oportunidade que a gente tem hoje é que coisas extraordinárias estão acontecendo. É obrigatório, olho para tudo, eu vivo lendo assuntos, artigos e coisas novas, tem muita coisa acontecendo. Eu acredito que a obrigação que cada um de nós tem é de olhar para isso como agentes, não como observadores. Olhar para o que está acontecendo, ser protagonista dessa história. Você perceber o que eu preciso fazer, quem eu quero me tornar nessa história. E não tem nada errado, não existe certo ou errado, mas existe agora uma oportunidade de transformação única. E essa transformação pode ser tomar consciência de que aquilo que eu sou é exatamente aquilo que eu quero ser. Ou me reinventar nesse processo. O grande barato, vamos dizer, desse momento é que a gente tem ferramentas extraordinárias para fazer coisas fantásticas. O futuro é maravilhoso, mas eu não gosto muito, eu gosto de falar que tem dois tipos de futuro. Eu sou um futurista chamado pragmático. Eu tento analisar todas essas possibilidades e colocar dentro de um contexto da natureza humana, que pega e cria uma bagunça, um caos muito grande. Nunca é linear. Ou seja, eu não prevejo o futuro. Eu ajudo a analisar e tomar decisões precisas, informadas na construção desse processo para chegar lá. Mas o ser humano entra nisso, ele bagunça tudo. Então isso é fantástico, mas o fato é, quando nós nos tornamos agentes, a gente começa a construir um caminho para nos tornarmos aquilo que queremos ser,
As ferramentas estão aí, a gente pode fazer coisas maravilhosas, a gente pode se conectar com pessoas, hoje a gente pode se desvincular da nossa presença física para poder gerar valor. Você pode estar na praia, trabalhando, se conectando com sua família, com seus amigos, você pode estar andando numa trilha, se tiver conexão, você pode responder um e-mail. Olha que momento extraordinário. Você pode cuidar da sua saúde, a medicina remota, ela está acontecendo, a telemedicina, que era uma coisa que o pessoal tinha um monte de resistência. Então todas as coisas estão acontecendo. E depois, quando a gente chegar naquilo que podemos chamar de novo normal, vai ter um monte de elementos que não estavam lá, que tornam nossa vida melhor, mais interativa, mais rica. Como nós vamos utilizar isso? Esse é o ponto-chave. Temos que nos tornar protagonistas dessa história. Temos que pegar e tomar as rédeas, olhar para o mundo que eu quero criar e me movimentar em direção a ele. Porque dessa conexão é que vamos fazer essa nova realidade que vai perdurar por algum tempo, até que venha a próxima crise, que elas vêm sempre, mas podemos estar mais preparados em vez de estarmos congelados, como aconteceu no começo da crise do Covid-19. Então a melhor forma de descobrir o futuro é criar o futuro. Sim. E é importante, mesmo, nesse processo, não só olhar para o que está acontecendo na sua indústria, na sua vida diretamente, mas olhar para o lado. É o que eu chamo de na verdade, não eu chamo, é chamado de transversalidade. São coisas, a transversalidade diz que coisas que estão ao seu lado que podem transformar o seu futuro. Você trabalha, por exemplo, na indústria de automóveis, o que acontece quando cria um veículo autônomo? As pessoas vão comprar carros ou vão chamar um veículo autônomo como se fosse um Uber? O que acontece quando você tem um supermercado que tem uma fazenda subterrânea, onde você produz o alface, o tomate? O que acontece com as fazendas? O que acontece com os transportadores? Então você começa a pensar como tudo está conectado. E como essa coisa complexa, esse ecossistema, na verdade é que vai criar a sua vida. Você não é uma ilha, nós estamos todos conectados. Todos conectados, a todo momento. Exatamente. E o futuro está mudando a cada minuto que passa. Sim. Pode ser que no dia que passar esse programa a gente já tenha outro futuro. Tem uma coisa que é uma expressão em inglês que chama wild cards, as cartas selvagens, que são coisas que estão fora do script. Tem até o Nassim Nicholas Taleb chama de black swans, quando os cisnes negros são eventos catastróficos que vêm inesperados, que fazem bagunçar tudo. No caso do coronavírus, o novo coronavírus, não foi isso, foi previsto. Exatamente, até que você vê o Bill Gates, vê o Obama falando, nossa, os caras previram. O Bill Gates não prevê nada, ele toma decisões informadas. O Obama tem assessores, eles só narraram coisas que tinham sido previstas, mas que nós não conseguimos reagir. Então essa capacidade de olhar... Demoramos para reagir. Exato, a gente se paralisou e falou, nossa, de onde veio isso? Então a capacidade de olhar para essas possibilidades e ser maleável, ser preparado, elas deviam ser habilidades essenciais no que nos definem como seres humanos. E não só isso, para a tecnologia, para todas as coisas que estão acontecendo, tomar consciência do que está acontecendo e que coisas inesperadas vão acontecer. Algum maluco vai inventar uma coisa fantástica aqui que ninguém esperava. Nem os escritores de ficção científica no passado previram a internet. Você imagina? A World Wide Web. Então, caramba, veio isso e mudou a humanidade. É um negócio que é tão importante quanto a roda. Exato. Exato, e ninguém previu. Qual vai ser a próxima coisa? O que a gente tem que se preparar é ter um modelo mental, o que eles chamam de mindset, o pessoal adora palavras em inglês, um modelo mental preparado para esse mundo em constante transformação que está se acelerando. Que é essa abertura da consciência mesmo. Exato. De olhar e pensar no futuro, pensar em coisas que podem acontecer e como isso pode ser incorporado na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Ou seja, o futuro, ele não está só preso à tecnologia, os microchips, computação quântica, biotecnologia. A maior parte do futuro acontece aqui, nas nossas cabeças. A gente cria o futuro e o futuro tem que nos servir no final. Então, senão não faz sentido. Sim. E aí, Gui, para quem está em casa e tem filhos, por exemplo, né? Então, essa questão de como você vai educar os seus filhos e como você vai colocar eles, inserir eles no mundo do trabalho, a gente ainda não sabe o que essa próxima geração vai encontrar, certo? Sim, exato. Isso é assunto suficiente para uma minissérie. A gente já quer te convidar aqui de novo, porque tem muito mais assunto. A gente quase vai ter que encerrar o programa já, mas eu queria que você me contasse um pouquinho dessa questão. O que está acontecendo agora, tem uns números sim, que são extraordinários, é que dos 10 empregos
mais procurados hoje, 6 deles não existiam 10 anos atrás. Entendi. E está mudando assim. E a gente hoje a gente não vai ser mais definido por uma carreira. Tem um grande problema que eu vejo na educação, que é um modelo do século XIX, uma coisa industrial, onde você vai sendo produzido, você vai sendo manufaturado. O que acontece? Qual que é a palavra? Quando você termina o seu curso, o que você faz? Você se gradua. Qual que é? Você se forma. Forma. Exato. Então se forma, tomar forma. O que acontece? No mundo novo, a gente tem que perceber que é tudo muito plástico. As crianças têm que estar preparadas para ter múltiplas carreiras. Para se formar e múltiplas reformar. formações. Exato. Tem uma frase fantástica que todo futurista fala, e eu não quero ser original, mas ela é tão fundamental que ela tem que ser falada. Então conta para quem está em casa, porque essa é a sua mensagem final. É de um futurista das antigas, que é chamado Alvin Toffler. Ele diz que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler ou escrever. É aquele que não sabe aprender, não sabe reaprender e não sabe desaprender. Essa é a grande mensagem. Então temos que ser... Aprender, reaprender e desaprender. Exato. Gui, muito obrigada por você ter vindo. Eu já quero te convidar de novo, porque tem muito mais assunto. Vai ser um prazer. Obrigada.